A Meb explica o dilema da direita. E Tarcísio, ora fortão, ora Belo Antônio. Vamos ver juntos aqui. A extrema-direita não vive o seu melhor momento. Como vocês sabem, a direita, como força política, não existe. Deixou-se fagocitar pelo bolsonarismo e hoje é nada. Fagocitar é um verbo fabuloso. Caras leitores e caros leitores, eu me lembro da lição completa, lá na antiga quinta série. Eu não era da turma da Fusarca, embora amigo dela. Pertencia à espécie, eu pertencia à espécie gordinho de óculos. Tamo junto, Reinaldo. Ruim de bola que estuda. Como é mesmo, as amebas se movem por pseudópodes que se alimentam por fagocitose. Pseudópodes são falsos pés ou pés temporários. A fagocitose é o modo como alguns seres unicelulares se nutrem, englobam e absorvem o alimento. É o que fazem alguns leucócitos com fungos, vírus, bactérias. Os extremistas englobaram o conservadorismo, que se dizia democrático, de sorte que ele é golpista ou nada. E cabe indagar quais eram ou quais são os pés teóricos do bolsonarismo, a sua visão de mundo, os seus marcos de economia política e por que isso tudo? Chororô de Tarcísio e convocação de Nogueira. Quase me comovo com os boletins que saem aqui e ali sobre o estado de ânimo do governador Tarcísio de Freitas. Depois da sua fase tigrão, caracterizado pelo bato no peito, faço e aconteço, veio a melancolia meio amuada, como a dizer, não quero mais saber desse negócio de presidência não, eu vou ficar aqui em São Paulo mesmo, agora é a vez do ratinho. É uma afetação e não uma renúncia generosa, é uma presunção, não uma expressão de humildade. Está tentando dar uma chacoalhada na direita, como a dizer, assim não dá, vamos bater no poste. Senador Ciro Nogueira, do PP, com menos tempo para ser sutil, vai direto ao ponto. Em mensagem nas redes, transmitida aos seus contatos, ele escreve: já está passando de todos os limites a falta de bom senso da direita. Digo aqui a centro-direita, a própria direita e o seu extremo. Ou nos unificamos, ou vamos jogar fora uma eleição ganha outra vez. Por mais que tenhamos divergências, não podemos ser cabo eleitoral do Lula, do PT e do PSOL. Não podemos fazer isso com o Brasil. Entendo a aflição, mas essa direita com letra maiúscula, como se houvesse uma só, é uma ficção. E o próprio Nogueira sabe disso. Já vimos aqui, o bolsonarismo absorveu tudo, inclusive o próprio senador, que atribuiu a si mesmo a missão de ser reserva do pensamento estratégico. Ocorre que ele se manifesta como se também não cometesse os erros crassos. Ciro pode fazer tudo menos negar que existam as suas digitais na destrambelhada PEC da blindagem, que levou na testa na Comissão de Constituição e Justiça da Casa que pertence. A pecha que lhe atribuíram nas ruas, PEC da bandidagem. Pior, ela apareceu atrelada, de muitos modos incômodos, à patuscada da anistia, depois convertida em uma dosimetria mais amena com os golpistas. Ciro, ele mesmo, é bem verdade, acha essa pauta uma besteira e uma perda de tempo. Vendo o mundo no seu ângulo, ele tem razão, mas convencer Eduardo e o núcleo duro do bolsonarismo de que a tarefa principal é impedir a vitória de Lula, com o resto sendo acertado depois, não tem sido uma tarefa fácil. Pedra no meio do caminho. Eis o que está no centro das dificuldades. Nogueira é um dos braços operantes de Tarcísio. Age para ser o seu vice na chapa de direita, essa que ele escreve em caixa alta. Para tanto, entende, não sem razão prática, que essa conversa de anistia, ou mais amplamente de revisionismo judicial, é algo que poderia ser resolvido depois, já de posse para o assento presidencial, quando tudo se tornaria mais fácil. Ocorre que há uma pedra no meio do caminho, que ele não tem conseguido remover. A eventual vitória de um Tarcísio ou de qualquer outro que se apossasse do patrimônio eleitoral do bolsonarismo é o caminho mais curto para a obsolescência, nos termos hoje dados do próprio bolsonarismo. Poderia dizer, mas então isso seria bom para o Brasil? Talvez não tenha ficado claro. Não estou aqui a dizer que, fora do controle de um Bolsonaro, sob o comando, por exemplo, do hoje governador de São Paulo, a extrema-direita iria aderir ao pacto civilizatório. Eu não creio que a privatização da Sabesp, do modo como se deu, que a inconstitucional cessão das terras públicas para as fatias antigas amigas do agro, que a expansão das escolas cívicos militares ou que a política truculenta de segurança pública sejam expressões
da civilidade política. Obrigado, Wanda! É isso aí, fechamos a meta, meus caros. Ó, se vocês puderem ajudar o canal, precisa. Ó, a Psy da Lari já mandou mais 13. Ó, que coisa boa. Precisamos de. Olha só, gente, eu vou pedir só esse favor para vocês, tá? Precisamos de 87 de superchats, tá? Quem puder ajudar, já fechamos a meta, já estamos tranquilos. Quem quiser nos ajudar, a gente super agradece. Por conta das lives que fecharam no vermelho, porque nós estamos com 54 minutos e já fechamos aqui a meta. Então vou pedir essa ajuda extra. Expressões de civilidade política. Não faz tempo, Tarcísio rasgou elogios para uma gestão do destrambelhado e mal-sucedido Javier Milei. Diante da investida de Trump contra o Brasil, acovardou-se e atacou a vítima, tentando se firmar como escolhido, investiu de maneira irresponsável contra o Supremo e entregou-se à desavergonhada defesa da anistia. Parece dizer a todo tempo aos radicais: vejam como eu sou um de vocês, e ao mesmo tempo a miúda e em grupos selecionados afirma: olhe, eu não sou um deles, eu sou um moderado. Parece ideal, só que não. Não fosse a forma como o bolsonarismo se constituiu, é claro que Tarcísio parece ser a fórmula ideal para pegar o bastão da direita, razão por que Nogueira se desespera, como a dizer, como é que a nossa turma não enxerga isso? Pois é, o problema é que voltamos à ameba, é que essa direita, com a força e expressão eleitoral, não existe mais. Quem tem avalanche de votos é o bolsonarismo, e um fanático como Eduardo não está convencido de que é melhor vencer com Tarcísio e perder o domínio do patrimônio do que ser derrotado por Lula e conservar a herança para embates futuros. Eu não quero chocar ninguém, mas fazendo um esforço para ver o jogo do ponto de vista de Eduardo e de outros da turma, dá para entender essa lógica. Acompanhe, Nogueira diz que a direita pode perder mais uma eleição que estaria ganha. Calma lá. Quando é que ela esteve ganha? Desde a redemocratização, houve 9 eleições diretas. O PT venceu 5, disputou o segundo turno em 2 e ficou em segundo lugar em outras 2. Entre 1989 e 2018, o partido perdeu para notáveis reacionários. Em 94 e 1998, o embate foi com o social-democrata. Aqui é o Reinaldo fã do Fernando Henrique, né? Nunca existiu essa de direita que perdeu a eleição já ganha. Por mais que faça alianças, o PT as fez de maneira metódica desde a eleição de 2002, méritos de José Dirceu, os petistas nunca abriram mão de hegemonizar as composições que fazem. Gostem ou não, desde a redemocratização, é a única força que sobreviveu com DNA original. O PT fagocita, não se deixa fagocitar. Eduardo e os que o acompanham, estejam certos ou não, miram um projeto de poder, não nas próximas eleições, odeiam o PT e o admiram profundamente. Com suas maquinações, os que se dedicam a cálculos à moda Nogueira mais incomodam esses autênticos do que os seduzem. Quando o purismo reacionário analisa a trajetória desses líderes do chamado Centrão, percebem que estiveram em todos os governos com personagens distintos, mas sempre representando as mesmas forças, desde o governo Sarney. Alguns dos cardeais eram nada menos do que dissidentes da fase final da ditadura. Tarcísio parece ideal, sim, mas para quem? Qualquer direita serve à elite negacionista brasileira, desde que os seus interesses sejam assegurados, ao núcleo duro do bolsonarismo. No entanto, é importante também dar a direção política e construir uma escatologia redentora. Quando Tarcísio diz ser ele a fusão de Abraão com Moisés, ele não facilita as coisas. Encerro. Concluo esse texto notando que o governador de São Paulo ora se lança no embate eleitoral de peito aberto, com linguagem profética, ora, como agora, se acoelha e diz que não quer brincar mais, o que leva Nogueira a fazer o alerta às direitas. Tarcísio hesita entre partir para a guerra, mas aí teria que bater de frente com Eduardo e seus fiéis ou ficar à espreita. Ora, parece, se me permitem, um pegador, ora se comporta como uma espécie de Belo Antônio da extrema-direita. Assistam um filme do Mauro Bolognini, com Marcelo Mastroianni e uma Cláudia Cardinale, que nos deixou no dia 23, então com uma beleza inefável, intraduzível em palavras. Todas as mulheres loucas pelo Antônio, mas ele não comparecia para o jogo, era mais fama do que proveito.
A direita está numa situação difícil porque virou comida de ameba e nada tem a oferecer que não seja uma promessa meramente reativa ao PT. Falei aqui num corte e volto a falar, o Reinaldo abandonou o jornalismo. Obrigado, Marcos. Abandonou o jornalismo de elite para fazer jornalismo popular e está sendo o melhor crítico do Tarcísio. Do Tarcísio, dentro do UOL. É muita coragem, gente. É muita coragem, tá? Isso precisa ser dito. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.